Olá, meu irmão, a paz de Jesus, o amor de Maria e o fogo do Espírito Santo a todos vocês. Estamos aqui, capítulo 40, 40º dia. Irmãos, que felicidade poder meditar esses 40 dias. Nós temos aqui no nosso canal 40 dias sobre a quaresma, meditando hoje 40 dias com Jesus ressuscitado, nos preparando para a descida do Espírito Santo, para esta novena. Irmãos, quão rico foi para nós cada dia o Senhor ressuscitando em nós algo que faltava em nós. E hoje o Senhor ressuscitando a promessa de Pentecostes. Irmão, ressuscitando a promessa de Pentecostes, o título para nós hoje. Irmãos, lembrando que esse livro do autor Moisés Rocha, o maior pregador do Brasil, e aonde ele traz, quando ele escreveu este livro, foi num contexto de pandemia. Então, no momento que nós lermos, vai estar falando da pandemia e neste contexto, tá bom? E, irmãos, Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 3, vamos ler. A palavra de Deus vai nos trazer assim. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 3. A eles se manifestou vivo depois da sua paixão, como muitas provas aparecendo-lhe durante 40 dias, e falando das coisas do reino de Deus. Essas são palavras para a nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Chegamos no final desta linda experiência com Jesus ressuscitado. Hoje, Jesus vai subir ao céu e será uma gloriosa ascensão. Vamos usar como texto base o nosso capítulo, a narrativa de Lucas, que contou isso de forma espetacular. Ele diz que após a paixão, Jesus andou na terra por 40 dias, comendo e ensinando as coisas ao Pai. Os discípulos não sabem o que vai acontecer hoje, mas após a última conversa, Jesus vai subir ao céu. Sob o olhar deles, Jesus disse para que eles ficassem tranquilos, porque daqui a poucos dias receberiam o Espírito Santo, que lhes daria força para serem testemunhas em todos os lugares. O clima está tão bom que os discípulos querem saber se agora é que Jesus vai restaurar o reino de Israel. Promessa descrita no Antigo Testamento. Jesus deveria dizer que ainda não, mas prefere manter o clima e afirmar que não cabia a eles saber as coisas, mas que garantia que seriam batizados no Espírito Santo. Isto bastava. Somos uma geração privilegiada, porque os discípulos acharam de ser aquele tempo foi prometido, na verdade, para os nossos tempos. Por isso, São Paulo nos diz que muitos profetas desejavam ver, ouvir, viver o que estamos vendo, vivendo e ouvindo, mas não puderam. Eu cresci escutando renomados sacerdotes, pregadores, dizendo que iam ver um derramamento do Espírito Santo, que haveria um derramamento do Espírito Santo antes e depois a volta do Senhor. Precisamos tomar posse disso, que mesmo com tudo que estamos sofrendo, tudo que tem sofrido, é do jeito que o mundo vive, estamos vivenciando no mundo espiritual um tempo de graça. Estamos com este livro avançando na maturidade espiritual. Estamos preparados para esses tempos, nossas almas estão gritando. Irmãos, aqui é muito bonito que ele traz esta promessa, que muitos profetas do Antigo Testamento queriam viver o que nós vivemos hoje. Esse derramamento do Espírito acontece no dia de hoje. Se nós pedirmos esse Espírito Santo, ele é nos dado. É a promessa de Jesus. Muitos queriam viver, mesmo com todas as dificuldades, irmãos, se nós pedimos o Espírito Santo, ele é nos dado. E muitos profetas, muitos do Antigo Testamento queriam viver o que nós vivemos hoje, e nós temos esse privilégio de viver. E muitas das vezes nós esquecemos de pedir esse Espírito Santo. Esquecemos de clamar esse Espírito Santo. Olha que bonito que ele traz para nós. Nesses tempos de pandemia, fomos convidados a um isolamento social. Ficamos em casa. Alguns acreditavam que o Espírito não está cumprindo a promessa que Jesus fez
de promover um Pentecostes devido a isso. Então imagina, irmãos, aquele contexto de pandemia, todo mundo trancado em casa. Muitas das pessoas falaram assim: Jesus não está prometendo o Pentecostes, estou trancada na minha casa. Desejo caminhar com você numa linha interessante agora, para te motivar como Jesus motivou os discípulos hoje. Avaliamos um Pentecostes que acontece na vida de Davi. O próprio Samuel enche um chifre de azeite, foi até a casa de Jessé para ungir um dos seus filhos, dentre os outros escolheu Davi. Ele tinha 17 anos enquanto recebeu a unção. Davi ficou tão cheio do Espírito Santo que a Bíblia diz que mesmo quando pecou, o Espírito nunca saiu dele. Qual o detalhe aqui? É o que este Pentecostes aconteceu em uma casa na presença de sua família. Avaliamos um Pentecostes que acontece na vida de Nossa Senhora. Quando o arcanjo Gabriel anunciou à Virgem Maria que seria a mãe do Salvador, foi uma visita em sua casa. Ela perguntou: como se dará isso, pois não conheço homem algum? Gabriel respondeu que o Espírito do Senhor desceria sobre ela, e quando ela deu seu belíssimo sim, ficou cheia do Espírito Santo. E agora, chamada a esposa do Espírito Santo, aconteceu na vida dela um Pentecostes pessoal, personalizado e antecipado. O detalhe aqui é que isso aconteceu na sua casa. Outro Pentecostes é a de João Batista. A Virgem Maria, cheia do Espírito Santo, foi visitar Isabel. Então logo recebeu a saudação, a criança João Batista saltou de alegria e ficou cheio do Espírito Santo. Também a igreja iniciou Atos dos Apóstolos, batizando adultos, e depois passou a batizar crianças, como faz nos dias de hoje, mas nunca batizou fetos, bebês ainda na barriga de sua mãe. Portanto, João Batista foi o único a ser batizado e que recebeu o Espírito Santo antes de nascer. Isto aconteceu também em uma casa. Agora, a solenidade de Pentecostes. Eu tive a oportunidade de passar alguns dias na Terra Santa. É uma experiência sobrenatural. Eu conheço bastante da Bíblia, mas estar lá, literalmente caminhando nas páginas da Bíblia, mudou a minha visão por completo. A respeito de muita coisa, um dos lugares mais desejados pelos peregrinos é visitar o cenáculo, onde aconteceu um Pentecostes. Interessante é que não é um santuário, é uma basílica como em outros lugares sagrados por lá. O cenáculo é uma sala, um quarto de cima da casa. Alguns dizem que era a casa dos pais de São João. A Bíblia diz que estavam todos reunidos no mesmo lugar. A Virgem Maria estava com eles. Havia cerca de 120 pessoas, e de repente houve um ruído, como um vento, um furacão, que entrou pelas portas e janelas fechadas. Línguas de fogo repousaram sobre cada um deles. Não era uma igreja, ou um evento, ou um grupo, era uma casa. Agora, avaliamos Pentecostes de Paulo, nos Atos dos Apóstolos, capítulo 9, conta a história dele, que após encontrar com uma luz no caminho de Damasco, ficou cego e foi orientado por Deus a entrar na cidade e se dirigir à casa de um sacerdote, Ananias, onde Deus o mandou que ele fosse em uma casa. Ali Ananias, mesmo com medo, pois estava diante de um perseguidor sanguinário na sala da casa, começou a orar por ele. O texto diz que enquanto Ananias orava, a escama dos seus olhos caíram e Saulo ficou cheio do Espírito Santo. Ele se tornara o maior pregador da história da humanidade, coluna da igreja. Mas onde aconteceu esse Pentecostes? Na sala da casa. Irmãos, acho que você entendeu. Jesus está subindo ao céu e quer que os discípulos ressuscitem a promessa, a espera pelo derramamento do Espírito Santo, que há de vir em poucos dias. Esse contexto de pandemia nos ajuda a entender que a nossa casa é o terreno que Deus quer nos batizar. A sua casa não é uma prisão para dizermos que estamos presos, nem pode ser um lugar onde dizermos que não aguentamos mais ficar. Rezamos a vida inteira, pedimos a Deus para abençoar a nossa casa. Na pandemia, muitos amaldiçoaram sua própria casa, afirmando que não aguentava mais ficar nela. Nesses tempos, o domínio tem feito pessoas
não ter vontade de voltar para casa, perdendo o encanto pela casa que lutou tanto para adquirir. Vemos pessoas perdendo o gosto, o prazer pelo lugar onde a família de Deus habitam. Irmãos, aqui ficou forte para mim, porque, irmãos, esses dias, por eu ter feito várias cirurgias na coluna, tenho sofrido com muitas dores, eu fico muito tempo em casa. Eu mesmo falei para mim, eu tive crise de ansiedade. Irmãos, como foi difícil para mim ficar na minha casa. Quando eu lia esse tema, esse título, me vinha muito isso, de eu ter ficado muito em casa, muitas pessoas em casa. Aqui o contexto era a pandemia, mas você que está com uma depressão, você que está com essa crise de ansiedade, ficando muito tempo na sua casa, acabamos falando palavras amaldiçoando a nossa casa, não aguento mais ficar na nossa casa, mas a casa é conquistada com tanto esforço. O nosso maior sonho é conquistar uma casa, e quando conquistamos, ficamos muito tempo nela, falamos palavras, maldizemos a nossa casa. Irmãos, não é isso que Deus quer. Aqui tem uma família de Deus, aqui tem uma família onde habita e aonde Deus escolheu para nós morarmos. E isso entrou com uma faca no meu coração, porque muitas das vezes nós fazemos isso. Mas aqui o contexto que está sendo trazido para nós, aonde aconteceu o Pentecoste, aonde acontece o derramamento do Espírito Santo, irmãos, é na casa, na igreja doméstica, como é trazido para nós pela igreja. Irmãos, se você está muito tempo dentro da sua casa, se você está não aguentando mais ficar, mas lembre-se que o Pentecostes acontece em casa, o derramamento do Espírito acontece na casa. Irmãos, é na casa que nós temos intimidade com Deus, é na casa que nós podemos compartilhar com a família, é na casa. Aqui ficou muito forte isso para mim. Vemos pessoas perderam o gosto, o prazer pelo lugar onde a família de Deus habita. Lembramos, irmãos, a família de Deus habita com você ali. Esta promessa do Espírito Santo em Pentecostes quer resgatar em nós o olhar para a nossa casa. Oh, glória a Deus, irmãos. Pentecostes é derramamento e vai se derramar nas casas, como lugar reservado para a graça de Deus. Convença-se, todos os dias é dia de Pentecostes. Irmãos, hoje o Senhor está trazendo para nós. Na sua casa, todos os dias vai ser um dia de Pentecostes. Todos os dias, no momento que você levantar, de você acordar, peça esse Pentecostes na sua casa. Pentecostes acontece na casa. Todos os dias que você levantar, peça esse Espírito Santo, irmãos. É o lugar reservado para a graça. Olha que bênção. Hoje eu tomo posse que o lugar da minha casa é um lugar reservado para a graça de Deus acontecer. Convença-se todos os dias que é dia de Pentecostes. Amanheça perguntando ao Espírito Santo como vamos proceder juntos. O que vamos fazer junto hoje, Espírito Santo? É na casa que acontece o Pentecostes. Assim como naquelas casas de Davi foi transformado rei aos 17 anos, Nossa Senhora ainda adolescente que gerou o Salvador, João Batista se tornou um dos maiores nascidos de mulher, segundo Jesus. 120 pessoas receberam a promessa no cenáculo. Foi transfigurado um homem velho em uma arma potente do Espírito Santo. Paulo, Deus quer nos fazer o mesmo e com a nossa família em casa. Toma posse disso, irmão. O Pentecostes vai acontecer com a sua família na sua casa. Nós vamos agora adentrar esta novena de Pentecostes e está sendo prometido que vai ser nas casas. Ó, que palavra poderosa para nós. Vai ser nas casas que vai acontecer um novo avivamento. Vai ser nas casas que vai acontecer um novo Pentecostes. Irmãos, a palavra é muito clara para nós. Aconteceu em Davi, aconteceu com Nossa Senhora, aconteceu com Paulo, aconteceu com o próprio Pentecostes. Santa Helena Guerra fala que o que aconteceu em Pentecostes é uma garantia do que nos acontece hoje. Então está garantido, a promessa está prometida sobre o Pentecostes. O Espírito Santo virá em forma de água, vento, fogo, azeite, sob brisa de uma pomba para realizar esta transformação. Naquele tempo os discípulos ficaram tão impactados que do lado de fora os que ouviam acharam que eles estavam bêbados. Daí Pedro diz em nome de todos que aquilo não era fruto de bebida, mas do poderoso derramamento do Espírito Santo.
Quero abençoar você em nome de Jesus e afirmar que ninguém é capaz de privar a sua casa da promessa do Espírito Santo. Aqui, irmãos, eu quero atualizar este texto que ele falou aqui. Em nome de Jesus, irmãos, que ninguém é capaz de privar a promessa. Ninguém é capaz de privar a promessa, pois o próprio Números 23 vai falar que Deus não é homem de mentir. A promessa do derramamento do Espírito Santo na sua casa vai acontecer. Essa promessa do Espírito Santo nesse Pentecostes vai acontecer na sua casa, irmão. Eu quero convidar você a tomar posse. O Senhor está ressuscitando esta promessa de Pentecostes na sua casa. Irmão, se você tem ficado muito na sua casa, é na sua casa que vai acontecer um novo Pentecoste. Um novo avivamento vai partir das casas, em nome de Jesus. Irmãos, que felicidade para mim poder meditar com você esses 40 dias e terminar com esta promessa de um novo Pentecostes. E nas casas, olha que lindo isso para nós, irmãos. E aqui, como o autor ele vai trazer os agradecimentos, eu também quero fazer os agradecimentos. Obrigado por tudo. Espero que tenhamos conseguido cumprir a finalidade desta meditação, que é ressuscitar uma situação em cada dia, nesses 40 dias caminhando com Jesus ressuscitado. Não somos mais as mesmas pessoas, pois, contido nesse livro, foi o próprio Jesus quem gerou. Quando ressuscitou, permaneceu caminhando com os discípulos, falando e fazendo coisas que ele somente poderia fazer. Aqui, irmãos, eu quero trazer, para mim, nesses 40 dias eu não sou mais o mesmo. Jesus ressuscitou em mim a esperança, ressuscitou em mim tantas as coisas, irmãos. E hoje, a promessa de Pentecostes. Irmãos, obrigado por tudo. Obrigado por estar meditando comigo. Obrigado por confiar, abrir as portas, abrir a meditação, por comentar, por curtir, por compartilhar. Eu agradeço de coração. Essa meditação de hoje só fortaleceu ainda mais as nossas casas. Se você conhece pessoas que precisam receber essas mensagens, irmão, compartilha. Temos 40 dias meditados. Cada dia Jesus ressuscitou algo. Se você chegou hoje no último dia, irmãos, que felicidade. Mas temos 39 meditações que você pode assistir, compartilhar, a evangelizar. Você, irmãos, pode nos ajudar a evangelizar. Convido você a compartilhar, nos ajudar a evangelização. Curtindo o nosso canal, se inscrevendo, comentando. Comente aqui embaixo, irmãos. Essa palavra poderosa de Deus nos ajuda a levar este canal, nos ajuda a levar essa evangelização, esse tema de Jesus ressuscitado no meio de nós, 40 dias, ressuscitando algo em nossa vida. Irmãos, eu não sou mais o mesmo. E garanto que você que nos acompanhou também não é mais o mesmo. Jesus falou e ressuscitou em nós todos os dias algo em nossa vida. Obrigado, irmão. Só tenho que agradecer. Ressuscitando a promessa de Pentecostes. O Pentecostes nas nossas casas. Amém?